Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod Fametro. Hoje, nossa temática, vamos tratar sobre a educação 4.0 e o ensino à distância e também falar como que a Fametro está inserida nesse contexto. Hoje eu estou recebendo aqui o professor Leonardo Florencio, que é o gestor do nosso ensino à distância na Fametro, e ele tem uma vasta experiência para transmitir conhecimento e informação acerca dessa temática que é bem importante nos dias atuais. Afinal, o avanço da tecnologia tem acontecido de uma forma indispensável, não é, professor? Mas antes de nós começarmos o nosso Pod Fametro, eu preciso apresentar o meu convidado. O professor Leonardo Florencio é graduado em Comunicação Social e possui mestrado em Tecnologias e Ambientes Digitais. Então, eu tenho aqui alguém que está habilitado para falar um pouco sobre essa temática. Professor Leonardo, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite. Pô, eu que agradeço, tá? De antemão, agradecer aqui a você, professor Vitor, pelo convite, a Ana Clarissa e a professora Sinara. Sempre assisto, Pod Fametro. Tá certo, acompanha aí nas nossas redes sociais, né, professor? Exato. E para a gente já começar a falar sobre essa temática que eu, de certa forma, considero muito importante, principalmente para nós que atuamos aí com educação superior, falar um pouco dessa história tecnológica na educação, né? Quais foram esses dispositivos legais, esses aportes históricos que contribuíram para esse processo aí de evolução? Ok. Vamos falar especificamente de ensino à distância, né? Certo. É isso, né? Então, vou fazer um resgate rápido, assim, acho que é só importante para entender, até as novas gerações entenderem um pouco, né? Certo. Assim, quando a gente pensa em ensino à distância, às vezes tem uma ideia de que é algo muito novo, tudo mais, né? Isso. Na verdade, se a gente resgatar na história, a gente pode ir lá para o século XIX, por exemplo, falar da questão do ensino por correspondência. Ah, verdade. Né? Então, era a tecnologia da época, né? Era Sim. o que atendia para a época. E aí houve uma evolução voltada mais para as telecomunicações, né? A transmissão, né? De TV, de rádio. E aí vem nessa evolução até chegar... Eu estou fazendo de um modo bem resumido, tá? Mas só para dar um panorama. E até chegar nas tecnologias digitais, principalmente pela web, né? Que são online. O surgimento da internet, né? Então... O surgimento da internet a gente sabe que é um grande marco, né? Principalmente para o mundo em geral. Sim. Para a área do ensino e da educação também mudou radicalmente. E aí oficializando mesmo, né? Que a gente entende assim como... Poxa, qual foi o marco, né? Então vamos entender que foi lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Certo. Né? Lá no artigo 80, que fala, né? Que o governo vai promover e incentivar a questão do ensino à distância, independentemente das suas modalidades, né? E também na educação continuada. Então, acho que esse é o marco, né? Certo. E a partir dali, uma série de legislações para regular e orientar em como se fazer esse ensino à distância no Brasil, né? De modo que essa prática do que era até então feito no curso ou nos cursos presenciais pudessem ser convertidos para o ensino à distância. Então, essa preocupação aí do formato ou dos mecanismos que seriam utilizados, professor, como que foi essa transição? A gente sabe que essa cultura e toda mudança, ela gera um certo desconforto. Como é que essa transição ela começou e ela influenciou nesse processo? Quando você fala dessa transição, entre a oferta da presencialidade e o surgimento da oferta a ensino à distância, por exemplo. Vamos lá. Eu particularmente eu trabalho com ensino à distância desde 2005. Certo. Antes disso, eu tinha noção do que era ensino à distância, mas não como um profissional de ensino à distância. Entendi. Né? Ou fazendo algum curso, assim, um curso rápido, nada de formação, né? E isso já ajudava a dar uma percepção. A partir do momento que você tem estabelecido no Brasil a questão oficial do ensino à distância, e aí, ao trabalhar com isso, eu comecei a perceber uma certa reatividade, vamos dizer assim, né? Há muita objeção em relação a aceitar esse tipo de modalidade, seja por alguns tipos de profissionais ou alunos mesmo, né? Certo. Quando vai para aluno, geralmente a gente fala de perfil, né? Então, o aluno que se identifica com a modalidade, outro que não, né? Mas o começo a gente tem que resgatar. Então, surgiam-se muitas dúvidas, né? Que até hoje se fala nisso. Por exemplo, mas tem diploma válido, né? É uma pergunta válida. É uma das comum. primeiras perguntas que são feitas, né, nesse processo. Exatamente, né? E como estudo online, né? É tudo à distância. E como que eu faço prática? Então, há uma série de perguntas mesmo, né? E uma compreensão
de que isso tudo acontece online e talvez por aí, por esse motivo, ter um preconceito também por parte das pessoas que isso acontece também. Pô, mas fez online o curso? Poxa, mas como assim, né? Como que você vai estudar um curso de saúde online, um curso de engenharia online? Então, tem-se uma compreensão de que isso acontece só online, mas não é só assim, né? E aí acaba tendo interpretações distintas e um pouco desqualificando a modalidade, mas é muito mais complexo do que um curso online, né? Daria pra gente falar bastante disso. Professor, e o senhor disse aí pra gente que está atuando nesse mercado desde 2005. Como era, por exemplo, os desafios, até para o público que nos acompanha compreender, os desafios do acesso à internet, por exemplo, nesse espaço de tempo, 2004, 2005, a gente ainda vivia uma realidade da internet de escada, por exemplo. Como é que era esse ensino à distância, considerando essa infraestrutura? Era difícil, né? Vamos lá. Acho que é importante resgatar. Eu vim de uma outra região, né? Então, Certo. eu estava em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. E aí, particularmente na cidade de São Paulo, a infra de internet nas empresas, nas instituições de ensino, era uma internet boa. Entendi. Porém, quando a gente pensa em ensino à distância, a ideia é que você, né, expanda para regiões remotas, para as diversas regiões aí do país, Certo. que muitas vezes não tem essa condição na própria cidade. Quiçá o aluno em casa. Sim. E a própria oferta do mercado mesmo era muito mais restrita, né? Hoje nós temos aí diversas companhias e empresas ofertando internet, mas naquela época era tudo muito restrito, né? A ideia de banda larga era muito nova e tudo mais, né? Era muito voltado para a conexão de escada, como você falou, muita gente ainda dependia disso. Então era difícil você viabilizar, né, materiais mais complexos, né, por meio de uma plataforma. O próprio custo disso na época era Sim, muito complicado. alto, né? Tem uma linha, por exemplo, linha telefônica que era utilizada para fazer essa comunicação acontecer, não é? Exatamente. E aí isso também se tornava uma barreira para os estudantes, né? Mas o lado positivo foi que logo esse mercado cresceu muito, né, no sentido de ofertas, mesmo de melhoria de internet mesmo, de infraestrutura tecnológica no país, né? Certo. Então a gente conseguiu um avanço nisso, mas com certeza foram várias barreiras aí nesse sentido. E quando a gente fala, já puxando um gancho para educação 4.0 e esses desdobramentos, a gente está falando exatamente de quê? Qual é essa educação que tem essas distinções em relação ao que até então era trabalhado no país, por exemplo? Tá, vamos lá. Quando a gente fala da educação 4.0, ela está estritamente ligada à questão da economia 4.0, ou que a gente chama de quarta revolução industrial. Sim. Né? E aí você tem toda aquela questão, né, na época das máquinas a vapor, que é a primeira, depois passa pela eletricidade, aí vem a ideia da computação, né, que já começa a ter uma transformação. Né? A gente sabe aí desde o primeiro computador, 1945, que eram salas enormes, né, cheias de válvulas, para fazer as operações básicas, né, matemáticas. E aí, à medida que isso avança, e avança muito rápido, né, de uma revolução para outra foi muito rápido, né, a gente chega numa questão da quarta revolução industrial, né, Certo. que na verdade ela está muito ligada a essa questão de você integrar o digital, o físico e o biológico. Né? Entendi. E automaticamente isso tem um impacto na educação, que é onde surge a educação 4.0. Então, quando a gente fala de educação 4.0, a gente fala de uma educação, sim, voltada para a questão tecnológica, Certo. em vários níveis. Né? Então, por exemplo, você tem uma questão da personalização, você tem uma questão do volume de dados que você trabalha, uma questão de inteligência. Por isso que, quando a gente fala de educação 4.0, muito se fala de inteligência. Né? Entendi. E aí, por exemplo, você ofertar um curso personalizado para alguém, por exemplo, né, de uma maneira toda personalizada, por meio de inteligência artificial, que mapeia perfil de aluno, comportamento, conhecimento prévio. Entendi. Né? Essa entrega na ponta é feita por uma inteligência. Né? Então, por isso que a 4.0 está diretamente ligada à inteligência. E aí você tem outros desdobramentos voltados para o tecnológico. Certo. As impressoras 3D. Sim. Né? A inteligência artificial está super em voga agora, né? De modo digital, mas a gente sabe que também tem físico, né? Basta a gente até ver... Graças, né, à realidade de hoje, a gente tem acesso a tudo, né? Então, sei lá, se a gente for agora entrar lá no MIT Nano, eles têm um laboratório, né? Um laboratório de imersão, que a gente consegue ver em tempo real os projetos que estão sendo feitos lá, inclusive a aplicação de inteligência artificial em meios físicos mesmo, né? Robôs e tudo mais, que também é uma característica da educação 4.0.
E aí você tem outras questões que não necessariamente ela é uma tecnologia, professor, mas ela é um conceito. Certo. Por exemplo, a gente já deve ter muito ouvido falar de gamificação. Sim, gamificação de conteúdo e etc. Exatamente. A gamificação ela não é uma tecnologia, né? Uhum. Ela é um conceito, né? Que ela diz o seguinte, olha, é a aplicação de mecânicas e de técnicas e de recursos e elementos dos games num contexto não game. E a educação não é um game. Só que você pode se apropriar da gamificação para tornar mais atrativo, para melhorar o aprendizado, para melhorar o engajamento dos estudantes, né? Então você vê, é um conceito, né? Que você pode usar como uma técnica para abordar. Então é um grande e vasto, né? Leque de opções que você pode trabalhar para promover a educação 4.0. Entendi. Até por conta do perfil do aluno que hoje a gente tem, né? A gente considera, por exemplo, a própria educação básica, quando ela já, hoje, em função dessas modificações que tiveram recentes, a mais recente delas que foi aí a BNCC em 2019, né? Que ela já traz essa perspectiva de que esse ensino, que essa aprendizagem, ela tenha um nascimento em outras frentes de estruturas, né? Que o aluno ele desenvolva não só aquela parte conteudista, mas que ele desenvolva competências e a partir dessas ferramentas a gente consegue oportunizar que essas habilidades nasçam, né? Então, a educação 4.0, nesse contexto geral, ela tem essa característica. Agora, quando a gente traz para o nosso cenário FAMET, professor Leonardo, nós estamos aí falando da nossa instituição, que já está no mercado educacional há cerca de 21 anos, mas que na área da educação à distância é um tanto mais recente, né? A gente está falando aí de um período mais ou menos ali entre 2018, quando houve a concepção inicial da proposta, e aí há o credenciamento do EAD FAMetro, que acontece em 2019, não é assim? Perfeito. E esse surgimento de 2019 para cá, que ainda de certa forma é um organismo em desenvolvimento. O que o senhor poderia falar em relação a essa realidade em que a FAMetro se insere, considerando o uso da tecnologia, né? Quais são os seus alcances, as suas tendências, os seus desafios, até porque nós estamos numa região que é, de certa forma, uma região mais distante de outros grandes centros, né, que tem aí uma infraestrutura muito melhor e mais desenvolvida, mas como é que hoje a nossa instituição ela está inserida nesse meio? Perfeito. Eu vou responder, eu peguei tudo que pontos, você comentou, né? todos os pontos, Tá e certo. aí qualquer coisa você me resgata algum, tá? Tá bom. Vamos lá. Bem lembrado aí, né? A gente teve o credenciamento em 2019, né? Certo. O credenciamento, acho que é bom falar para o público, né? Sim, claro. Uma instituição de ensino, para que ela possa ofertar um curso, seja na modalidade à distância ou na modalidade presencial, que são as duas modalidades oficiais que nós temos no Brasil, né? A gente tem que submeter, né, para o Ministério da Educação, para que faça uma análise e nos credencie, né? E aí, no caso do EAD, foi feito em 2019. Isso. Né? E aí, obteve-se o credenciamento, né? E aí, oficialmente, a FAMetro pôde ofertar cursos à distância. Isso, só lembrando, antecede minha chegada à FAMetro, tá? Eu cheguei à FAMetro em novembro de 2020, bem no auge da pandemia. Da pandemia. Exato. Quando eu saí de São Paulo, vim para cá. E aí, então, já existia esse credenciamento, né? E alguns cursos já sendo ofertados na modalidade, até porque nós somos um centro universitário, né? Aí temos aquela autonomia, que você conhece bem. Certo. E aí, ok. E aí, já existia um modelo de ensino à distância aqui, né? E aí, para se montar um modelo de ensino à distância, né, a gente sabe que uma das premissas, se eu posso dizer assim, é que o ensino à distância ele é mediado pelas tecnologias de informação e comunicação, né? Ou como a gente estava até conversando, né, já em outros papos, assim, tecnologias de aprendizagem. Muito se fala das tecnologias digitais também, né? Porque a maioria das tecnologias elas estão vinculadas à internet e ao computador, né? Sim. Então, verdade. pensa-se muito no online, né? Online. Então, tem todas essas tecnologias. A gente, dentro do ensino à distância da FAMetro, a gente trabalha de maneira multidisciplinar. Tá? Isso já é uma prática, né? Mesmo isso sendo uma prática, os próprios instrumentos que nos avaliam do MEC e os referenciais de qualidade que não nos avaliam, mas são norteadores, os referenciais de qualidade para o ensino à distância, eles preconizam que a gente tenha uma equipe multidisciplinar. Só que a gente já trabalha de maneira multidisciplinar. Então, de uma maneira, isso fica muito mais fácil nessa condução atender esses requisitos.
Nesse sentido, dentro da equipe multidisciplinar, a gente também trabalha com questões de inovação. É um dos itens. Nós temos as pautas, Certo. né? E aí temos os grandes segmentos ali dentro da equipe para ser discutidos, né? Então, vamos falar da inovação, por exemplo. Então, a gente tem um segmento para falar de inovação metodológica, de inovação tecnológica. E aí, puxando para cá, que é a questão tecnológica, nós temos uma equipe mais voltada para pedagógico e tecnológico, Certo. dentro desse escopo aí do multidisciplinar, o qual são propostas aí questões tecnológicas a fim de enfrentar, aí já respondendo ao segundo ponto, os desafios mesmo que a gente enfrenta, né? Certo, entendi. Que são, por exemplo, questão de conectividade, onde a gente está presente, né? Porque quando a gente a gente oferta ensino à distância, a gente trabalha com aquela ideia dos polos de apoio presencial, né? Ou seja, a gente também é credenciado para que nós tenhamos locais que representem a FAMetro, né? Com o setor administrativo e tudo mais, atendendo ao desenho pedagógico da FAMetro, para garantir o mesmo ensino que é promovido aqui na sede, nas regiões, né? Então, por exemplo, nós temos polos em Beruri, polos em Itacoatiara, Certo. polo em Parintins, né? E aí, essas regiões, a gente precisa garantir que isso chegue lá. E para chegar, a gente tem esses desafios que hoje, o maior que eu vejo é a questão da conectividade, Certo. mas de alguma maneira a gente atende, né? Porque a gente tem modelos para sanar essas adversidades, né? essas deficiências que é de infraestrutura geral, não é institucional. Não é institucional. É externo, é o famoso fator externo. E aí, como que a gente lida com isso, né? Vamos achar soluções? A solução está no Brasil? Está fora? Vai ser satélite? Vai ser cabo? Tem que achar essas soluções pensando em conectividade, que é um desafio. Outro desafio também é a gente conseguir, sempre por meio da tecnologia, promover recursos. Eu tinha falado da gamificação, Sim. que é uma maneira, né, de você promover um ensino de uma maneira diferenciada dentro do conceito de 4.0, de modo que você consiga envolver o aluno. Porque o aluno atualmente também ele quer diversidade, ele transita muito, né, na questão da navegação na internet. Então a gente disputa com isso. Então essa equipe ela está a todo momento pensando em inovação tecnológica e pedagógica, a fim de que a gente consiga manter esse envolvimento do aluno, garantir o processo de ensino-aprendizagem previsto nos projetos dos cursos, né? Certo. Acho que eu esqueci de responder alguma coisa. Foi a relação do crescimento, a expansão. Como é que está o alcance da instituição nesse sentido, dado o surgimento do EAD? Ok, eu vou falar de um modo geral. Ok. Tá? De um modo geral, no Brasil, está crescendo bastante o ensino à distância. Tá? Eu vou fazer só um recorte mínimo. A gente usa sempre dados oficiais ou se a gente encomendar uma pesquisa. Os dados oficiais, eles são bons, porque são os dados que todo mundo tem e ele é muito abrangente, né? Então, de quais dados eu estou falando? Do censo do ensino superior no Brasil. Certo. Né? Então, os dados mais atuais que nós temos hoje, até porque está para sair o novo, são os dados de 2021. De 2011 a 2021, a gente teve um aumento de mais de 470% de ingressantes no ensino à distância. É muita coisa, né? Se você pegar o período aí de 11 anos, é muita coisa. E aí, esse é um dado que a gente tem. A gente tem um outro dado que mostra também que o EAD no Brasil, em matriculados, né? Eu falei de ingressantes, agora falando em matriculados. A gente está falando aí de 41%, um pouquinho mais. 41% dos matriculados em cursos de graduação na modalidade à distância no Brasil. Também é bem representativo. Sim. Né? É interessante ver esse crescimento, né? Se você pega alguns anos atrás, você vê que... Professor Leonardo, e dentro desse cenário, quando a gente fala do ensino à distância, a gente sabe que existem certas barreiras, não só do ponto de vista do próprio lugar que vai receber esse modelo de ensino, bem como do público-alvo desse curso, né? Quem é o aluno do curso de ensino à distância? Qual é o perfil desse aluno? Porque, por exemplo, se a gente considerar o curso presencial, a gente sabe que muitas vezes o aluno está ali de corpo presente, mas ele não está, de fato, absorvendo aquele processo de ensino-aprendizagem. E no ensino à distância, esse rigor é um pouco maior, até porque requer do aluno a disciplina, né? Requer dele uma disposição e uma programação prévia para que ele possa estar ali. Então, qual é o público-alvo? A gente sabe que o público-alvo do ensino à distância, ele talvez não tenha esse dado oficial, mas ele não seja o mesmo do curso presencial. Quais são essas características desse aluno? Ok. Esse perfil ele
é um perfil bem específico mesmo, né? E o aluno que às vezes, não sei se posso usar esse termo, cai de paraquedas às vezes no ensino à distância, é porque ele parte do pressuposto que é mais fácil. Geralmente verdade. é isso. É mais fácil, vou fazer à distância, é tranquilo. Isso. Sei lá, às Não, vezes tem a ideia de que não tem controle, não tem que não cobrança. tem aula, não tem cobrança. E aí, quando esse sujeito se depara com a Tá toda modalidade à enrolada. distância, é abandono na certa, porque muitas vezes ele não tem o perfil e por uma leitura errônea, ele adere a uma modalidade que ele não tem o perfil. E aí ele percebe que, poxa, eu preciso estudar presencial mesmo. Uhum. Quando o aluno vem procurar um curso à distância, que ele sabe que é à distância, geralmente ele já tem esse autoconhecimento de que ele busca o estudo e o desenvolvimento autônomo, né? Porque quando a gente fala de ensino à distância, é isso que a gente promove e desenvolver, né? Embora o aluno não está sozinho, né? Tem tutoria presencial, tem tutoria online, né? Uhum. Alguns cursos têm algumas características mais delicadas, por exemplo, estágios. Estágios Sim. são obrigatórios, supervisionados, dependendo da área, dependendo do curso, né? Então o aluno já tem que ir com esse conhecimento, né? E também cabe aqui a gente até orientar o público que nos assiste e acompanha aí essa nossa conversa, é de que embora seja um curso à distância, não significa que ele não tenha presencialidade, né? Poxa, como você falou, isso é até importante falar, até de uma legislação nova, né? Agora, que é a tal da curricularização da Isso. extensão, né? A gente não vai falar de extensão hoje, né? Não. Mas é interessante aí, para quem tiver curiosidade também, saber que a extensão também ela tem uma relação muito próxima com a ideia de educação 5.0. Pode ser uma pauta para a gente falar um outro dia. Ah, com certeza. E a questão da extensão, né? Ela tem toda uma preocupação com o social, né? De responsabilidade socioambiental e tudo mais, né? Ela é uma obrigatoriedade dentro dos cursos, né? Então, e agora de maneira curricularizada. Sim. A resolução número 7, né, de 2018, 2018. determinou que agora em 2023 já temos que ter os cursos com a extensão implementada, né, de forma curricularizada, né? O Uhum. aluno vai na grade dele e tá lá, né? Sim. Atividade extensionista 2, 3 e por aí vai, cumprindo o mínimo, né, Sim. de 10% Da da carga carga horária do horária, não é isso? curso. Então, e na modalidade à distância, a resolução ela fala, na modalidade à distância, a extensão precisa ser aplicada de modo presencial. Meu Ou amigo. seja, o aluno tem que estar Tem lá, que estar lá. Ele não... presencial, executando a extensão junto à comunidade, né? Então, ou Uhum. seja, um curso que se chama de EAD, de partida, ele tem 10% de De presencialidade. presencialidade, Um curso de exatamente. baixa complexidade, qualquer curso, né? Aí imagina os de Tá alta certo. complexidade. Professor, e caminhando aqui para o fim da nossa conversa, que está muito boa, mas a gente poderia aqui passar horas e horas conversando. Quais são as tendências dessa área do ensino à distância, dado esse crescimento? Crescimento esse, inclusive, que já foi validado, né, pelos indicadores externos da educação superior, os indicadores de qualidade. E aí, quando eu falo dos indicadores de qualidade, eu cito aqui principalmente o ENAD, que é o dispositivo legal que nos avalia de maneira externa, né, enquanto instituição de ensino, e tem demonstrado nos últimos ciclos de avaliação que cursos de ensino à distância também conseguem pegar nota 5. Então a gente consegue perceber que, embora eles tenham essa característica, né, de uma oferta não presencial, mas que esse processo de construção de aprendizagem ele é já validado e ele tem resultados positivos. Então, dado esse resultado, quais são as tendências para essas áreas? Ok. Pensando em tendência, a gente sempre pensa num viés mais tecnológico, né? Certo. Acho que isso tem que sempre estar na pauta, né? Afinal de contas, como a gente falou, a EAD, né, prevê essa questão de que é um ensino mediado, né, Uhum. pelas tecnologias de informação e comunicação, considerando que as pessoas estão separadas no espaço e no tempo, né? É. E aí esses recursos tecnológicos chovendo molhado, mas é importante falar que assim é você promover de maneira síncrona e assíncrona, né? Ou seja, em Uhum. tempo real e também em momentos diferentes, né? Então as tecnologias têm que promover isso. O que eu gosto de assumir, né? Questão tecnológica a gente tem que olhar sempre. Temos que ter um time voltado para a questão da inovação, para olhar o que está acontecendo, testarmos coisas. Então isso já é uma prática nossa até aqui e Uhum. isso tem que estar no radar sempre, né? Eu não gosto de assumir, por exemplo, uma tecnologia em específico e citar isso como uma tendência. Então, por exemplo, a inteligência artificial, né? Está O super em voga. metaverso, por exemplo. Metaverso. Poxa, a gente tem que botar metaverso para rodar,
Porque é uma tendência, é uma inovação, eu concordo. Só que acho que só antes a gente tem que olhar para o pedagógico. Como a gente fala de ensino, a gente olha para um desenho pedagógico, né? E não o contrário. Fala assim, olha, temos esse tecnológico, agora vamos adequar nosso ensino. Não, acho que não é por aí. Você faz um desenho elaborado, pensado, e aí a partir daí você vê como que essa tecnologia me atende. E aí você aplica, né? Por isso que eu não gosto de pensar em, às vezes, uma tecnologia em específico como conceito tendência. isolado, né? Um conceito isolado, exatamente. Embora possa ser válido, mas eu acho que tem que ter uma discussão prévia. Agora, não é bem uma tendência, mas um ponto de atenção, que aí eu gostaria de chamar para essa questão do ensino à distância é o seguinte. Igual a gente falou, está separado no espaço e no tempo. Quando a gente fala dessa mediação, geralmente se usa o que a gente chama de AVA, que é Ambiente Virtual de Aprendizagem. Ou LMS, tem vários nomes, né? Plataformas, cada um tem seu nome. Certo. Embora sejam todos conceitos. A plataforma, por melhor que ela seja, e até falando da gente tem uma plataforma muito agradável, ela é feita atualização constante com base, né, nas pesquisas dos nossos próprios alunos. Então, isso existe. Só que se você olhar, é um software e é frio. Então, qual que é o ponto de atenção que eu chamaria que não é a tendência, mas é um ponto de atenção que faz a diferença no ensino à distância, que é a questão do lado humano. Então, a gente tem que promover a personificação. Sim. Né? Então, todo momento que você puder ter mais a presença do ser humano ali, participando com o aluno em conjunto, principalmente nos meios virtuais, que é onde o aluno passa a maior parte do tempo. Então, isso tem que ser pensado, né? Qual é a abordagem que a gente faz? Tem que ter processo para tudo, tem que ter protocolo para tudo, né? Como que um tutor atende o aluno? Como que ele orienta? Como é que é esse contato, né? Como que é esse contato? Quando ele percebe uma ausência de um determinado aluno no ambiente, como que ele contata esse aluno a fim de, né, motivá-lo? Fala, pô, tô aqui, o que está acontecendo? Precisa de ajuda? Compreender esse ser humano. O mesmo vale para os outros agentes, né? Porque são muitos agentes, você sabe, dentro da ensino à distância. Por exemplo, no polo, nós citamos os polos. Então, lá no polo, a gente tem uma figura pedagógica, nós temos o gestor do polo, nós temos toda a equipe de suporte. Esse ser humano lá também faz a diferença para esse aluno, seja para uma orientação, só na questão da receptividade desse aluno. Então, eu chamaria um ponto de atenção, acho que esse que eu vejo hoje de um modo geral, no Brasil, né? Não estou falando da gente, estou falando no geral no Brasil. E aí é um ponto de atenção que a gente se preocupa bastante aqui, que é essa questão do ser humano mesmo, olhar para o ser humano para a gente estar sempre próximo, né? Garantir que esse estudante conquiste o sonho dele. Quando ele procurou um curso, ele vem com um objetivo muito claro, né? E a gente é fundamental nesse processo quando a gente pensa nessas ações diretamente ligadas a ele enquanto pessoa, para que ele obtenha sucesso aí no que ele escolheu para a vida dele. Tá certo. Professor Leonardo, queria primeiramente lhe agradecer por ter aceito aí o nosso convite. Estamos chegando ao final do nosso Pod Fametro. Essa conversa aqui que está extremamente interessante. A gente poderia estender aí horas e emendar em outros assuntos. Verdade. Mas acredito que nós conseguimos transmitir aí esse contexto mais geral em relação à educação e o ensino à distância. Eu acredito que a gente conseguiu atingir esse objetivo e eu queria lhe agradecer por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Pô, eu que agradeço. Gostoso participar. Primeira vez aqui no Pod Fametro. Fico aí aberto para próximas. Tratar outras temáticas, né? Sem dúvida. Tá certo. E para você que nos acompanha, esse Pod Fametro, ele é um oferecimento do Centro Universitário Fametro, que é a instituição que mais cresce na região norte. Fique ligado nos nossos próximos episódios e até a próxima.